Irmãos, a todos, estamos iniciando hoje mais uma lição, mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Centrada, sobre o livro Igreja Centrada, e hoje vamos estudar sobre a essência da renovação pelo Evangelho. Nosso professor de hoje seria nosso irmão José Roberto, mas ele ainda não está muito bem de saúde, ainda recuperação da Covid e recuperação depois da Covid. Veio também uma dengue, né, Zé? E então nós acabamos organizando, né, para estarmos aqui, suprindo esse momento, mas em breve teremos também o nosso professor Zé Roberto participando conosco também, e será um privilégio, uma bênção estarmos tendo a participação do nosso irmão. Queridos, hoje nós vamos então, sem mais delongas, já iniciar. Eu quero lembrar do versículo que Paulo fala em Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego. O Evangelho é a palavra de Deus, é o conteúdo máximo da palavra que revela Jesus como nosso Salvador e Senhor. E a Bíblia toda, ela traz o Evangelho, desde o começo até o fim. E esse capítulo de hoje fala da essência da renovação pelo Evangelho. Nós já tivemos aulas, lições sobre o Evangelho em si, os capítulos, os temas. Vimos que o Evangelho não é algo simples, o Evangelho também não abarca tudo, porque a palavra não tem um conteúdo específico sobre cada situação da vida, mas ele abarca tudo aquilo que é importante para a nossa vida espiritual, de modo que o Evangelho também influencia todas as coisas. E hoje, então nós vamos ver sobre essa questão da essência da renovação. Semana passada foi falado sobre a necessidade da renovação pelo Evangelho, e foi muito bem explicado pelo nosso irmão Jodair, mostrando como que o Evangelho tem feito a obra de renovação, de avivamento ao longo do tempo. E hoje vamos ver como se dá essa renovação, a essência dessa renovação pelo Evangelho. Então nós vamos ter uma oração neste momento, nos preparando. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por podermos estudar a Tua Palavra, por podermos refletir sobre uma visão teológica para a Tua Igreja, para a nossa vida espiritual, por podermos pensar e entender aquilo que Tu queres fazer em nossas vidas e também entender os perigos que estão à nossa volta, as ameaças, que muitas vezes nós podemos estar incorrendo em erros, mesmo achando que estamos fazendo a Tua vontade. E nós queremos nessa manhã refletir sobre isso, sobre a essência da renovação pelo Evangelho, como se dá essa renovação, quais são os fatores fundamentais para essa mudança, para essa renovação permanente. E queremos aprender com a Tua Palavra, queremos ser ensinados pelo Evangelho, queremos ser renovados pela Tua Palavra a cada dia, e dessa maneira queremos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos, neste mundo, diante daqueles que precisam tanto ouvir a Tua Palavra e conhecer a Tua salvação. Abençoa a Tua Igreja, Pai, abençoe os irmãos que já estão chegando, abençoe a nossa vida, fala conosco, precisamos da Tua direção, da Tua unção, do Teu poder. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente. Lembramos também dos nossos irmãos enfermos, derrama a Tua bênção sobre cada um, sobre todos que estão passando por necessidades, por dificuldades. Que o Senhor traga a Tua bênção, o Teu conforto, o Teu poder na vida do Teu povo. E agora, Pai amado, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua Palavra, precisamos ser instruídos pela Tua Palavra e queremos aprender neste momento, Pai. Sê conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que bom ver os irmãos chegando, os que puderem compartilhar aí, mandar convite para outras pessoas,
para que mais pessoas possam participar conosco. Fiquem à vontade para fazerem isso. E nós vamos então falar sobre essa questão, né, da essência da renovação pelo Evangelho. A semana passada vimos que o avivamento é necessário porque a religião é muito diferente do Evangelho. Religião aqui quer dizer moralismo, legalismo, tudo que o ser humano tenta fazer para merecer a salvação. Salvação pelas obras, em suma, é o que significa religião. A religião, então, é muito diferente do Evangelho, mas é uma falsificação bem convincente. Na superfície, a religião, o moralismo, é muito parecida com o Evangelho, de modo que, numa mesma igreja, pessoas com as duas perspectivas, tanto da religião como do Evangelho, estejam sentadas juntas, fazendo coisas parecidas, como obedecer à lei, à palavra de Deus, orar, contribuir com os necessitados, mas com motivações totalmente diferentes. Os dois sistemas são totalmente diferentes, por isso é tão necessária a renovação do Evangelho. Então hoje vamos estudar sobre a natureza da renovação do Evangelho, a essência da renovação pelo Evangelho. O que o Evangelho faz que transforma de verdade as pessoas de uma congregação? O que o Evangelho faz que transforma de verdade as pessoas de uma congregação? É o que nós vamos ver. E começando, vamos pensar sobre 3 maneiras de responder a Deus. Geralmente a gente pensa que só tem 2 maneiras. Ou a pessoa crê, serve a Deus, ama a Deus, ou a pessoa não crê. A pessoa é descrente, a pessoa que rejeita, a pessoa que não quer fazer a vontade do Senhor. E em suma é isso mesmo. A questão é que a negação, a maneira de rejeitar a Deus, ela pode ser dividida em 2 categorias, 2 maneiras diferentes, que são antagônicas aparentemente, mas que no final também são a mesma coisa, porque é a negação de Deus, a negação do Evangelho. Então, em última instância, é isso mesmo. Só há 2 maneiras de responder a Deus. Mas vamos ver que há 2 maneiras de rejeitar a Deus que nós precisamos entender. Então, Tim Keller, tudo aqui que nós estamos falando é baseado no que o Timothy Keller escreveu, mas citando ele de maneira literal, ele diz o seguinte: rejeitamos a Deus quando rejeitamos sua lei e vivemos como queremos, quer dizer, pela religião, pelo legalismo. Também rejeitamos a Deus quando abraçamos e acatamos. Aliás, a primeira forma é a irreligião ou relativismo, quando rejeitamos a lei de Deus. Também rejeitamos a Deus quando abraçamos e acatamos a sua lei só para sermos salvos. Isso é a religião, o legalismo. Então, tanto a irreligião, o relativismo, o antinomismo, como a religião, o legalismo, o moralismo, são formas de rejeitar a Deus, enquanto que o Evangelho é o meio pelo qual o seguimos de modo correto. O Evangelho é o meio pelo qual nós vamos seguir a Deus de modo correto. Irreligião ou relativismo é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, desprezando-o totalmente. O relativismo faz isso. Ele se esquiva de Deus como Senhor e Salvador e o rejeita e o despreza totalmente. A religião, ou moralismo, é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador, criando uma justiça moral e então apresentando-a a Deus em um esforço de mostrar a Deus que Ele deve algo a você. Então, o moralismo, o legalismo, é essa atitude de tentar fazer coisas, criar uma prática de justiça, uma maneira de agir ao nosso modo, mas que entendemos que está cumprindo a lei de Deus, e deste modo nós vamos
requisitar de Deus esse direito de termos a salvação pelo nosso mérito. Em suma, tudo isso é negar a Deus, negar a palavra do Senhor. O Evangelho, pelo contrário, em nada diz respeito a uma justiça que nós desenvolvemos e entregamos a Deus de modo que Ele seja o nosso devedor. O Evangelho significa Deus desenvolvendo e nos oferecendo justiça por meio de Jesus Cristo. Em suma é isso. É Deus que desenvolve e nos oferece a justiça através de Jesus. Nós lembramos que Jesus Cristo morreu na cruz, pagou pelo nosso pecado, fez o sacrifício perfeito no lugar dos pecadores. Então, toda a justiça que nós precisamos, ela está em Jesus. E só vamos receber essa justiça mediante Cristo. Este é o Evangelho. A palavra lá em 1 Coríntios 1,30, ela fala sobre isso. 1 Coríntios 1,30. Eu também vou ler depois um outro texto de 2 Coríntios 5,11. Então, 1 Coríntios 1,30. Olha só. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aí, completando, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Jesus, em Cristo, Ele se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Também, segundo aos Coríntios 5,11, vamos ler também esse texto, segundo aos Coríntios 5,11, diz: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Jesus nos conhece, Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos e pelo seu amor, pela sua graça, Ele nos alcançou. E assim nós podemos persuadir os homens, os que estão perdidos ainda, para que também conheçam e sigam esse Senhor. Essa é a essência do Evangelho. Então, desde o princípio, Deus deixa claro que Ele é quem faz a boa obra para a nossa salvação. Os israelitas primeiro foram libertos da escravidão do Egito para depois receberem a lei. Eles tiveram que ver a obra redentora de Deus primeiro, a libertação do Egito, a travessia do Mar Vermelho, as 10 pragas, a morte dos primogênitos, a nuvem que estava sobre eles durante o dia, a coluna de nuvem, a coluna de fogo à noite para iluminar o seu caminho. Toda aquela obra de salvação, de libertação, foi preparatória para que eles tivessem a lei. Mesmo a lei de Deus, ela não é uma lei que exige o cumprimento para sermos salvos. Primeiro ela mostra a redenção, a libertação do Egito, a libertação de Deus, para depois falar, agora por amor, faça a minha vontade. Porque você recebeu o meu amor, Deus fala para nós, então você agora vai viver segundo a minha lei. Desde o começo, a lei de Deus ela não foi enviada para ser um meio de salvação. Ela veio para nos instruir sobre a vontade de Deus e mostrar nossa incapacidade para sermos salvos, ao mesmo tempo em que Deus providencia o meio para a nossa salvação. No livro, na carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro que tanto judeus quanto gregos estão perdidos porque todos pecaram.
Ali ele faz uma descrição dos pagãos nos primeiros capítulos, da sua injustiça, do seu pecado e da sua condenação. Também ele faz uma descrição dos judeus com a sua tentativa de viver pela lei, de querer alcançar a salvação pela lei, e ele mostra que estão todos iguais, tanto judeus como gregos, tanto judeus como gentios estão perdidos, porque todos pecaram, incluindo também cristãos. Se nós estamos baseados numa justiça própria, não é porque temos o nome de cristãos que estamos numa condição melhor. Todos somos iguais, todos somos pecadores. Então, Paulo mostra que todos somos iguais, que todos pecaram. Então, mas também ele vai mostrar que pelo Evangelho, o Evangelho é o meio de salvação. Então, ele mostra em Romanos que Evangelho é buscar Deus em Cristo para sermos salvos somente pela graça e somente pela fé. Então, o Evangelho é isso. Ele mostra isso, que nós precisamos buscar Deus, não por nós mesmos, não pelas obras que nós fazemos, mas em Cristo Jesus. E dessa maneira somos salvos somente pela graça e somente pela fé. É pela graça. Deus nos alcançou. É pela fé. A fé salvadora que Deus mesmo me capacita a ter para que eu possa crer, para que eu possa receber os benefícios que Cristo conquistou na cruz. Então, há uma tendência a nos voltarmos para a religião das obras, mesmo para aqueles que creem no Evangelho. É aquela questão de achar que porque pela nossa santificação nós estamos merecendo a bênção de Deus. Então eu começo a achar, porque eu estou seguindo a palavra, eu estou cumprindo as ordens de Deus, eu estou buscando viver uma vida de santidade, o perigo é que eu comece a pensar que por causa disso eu tenho mérito, eu estou melhor do que os outros. Então, a santificação é uma bênção, é o que Deus quer de nós, mas nós temos que lembrar que também a santificação é pela fé, é pela graça, é o Senhor que nos ajuda. Nós temos uma participação, mas é uma participação de resposta, de atender ao chamado de Deus e não de querer por nós mesmos fazer a vontade de Deus. É Deus que move o nosso coração, é Cristo que nos constrange, e aí a partir disso vamos viver. Mas somos muitas vezes tentados a achar. Então, por isso que quando foi falado no começo, muitas vezes pessoas na igreja estão servindo a Deus, aparentemente, mas com motivações erradas. Alguns achando que estão fazendo por si mesmos. Tem que se esforçar para merecer a salvação. Eu lembro de uma irmãzinha idosa que a gente sempre conversava sobre a palavra, sobre a igreja, sobre a vida espiritual, e ela, pastor, eu tenho que ser fiel, porque vai que no último instante eu perca a minha salvação. Eu tenho que estar vigiando o tempo todo, porque eu não sei, eu não quero perder minha salvação no último instante. Aí a gente fala, puxa vida, aí é achar que eu vou fazer para merecer a minha salvação. Irmãos, lembramos que a salvação é pela graça. E uma vez que Cristo nos salvou, Ele nos alcançou e comprou de maneira definitiva o nosso resgate. Ele pagou pelo nosso resgate e Ele nos entregou um presente, uma dádiva, e Ele então não volta atrás. Salvação não é porque eu estou cumprindo as minhas obrigações e então eu vou garantir a minha salvação. Salvação é um presente que Deus me deu. Uma vez que pela fé eu recebi, eu vou viver pela fé. Mas infelizmente somos assim. Somos muito tentados a achar que é porque nós fazemos. É claro que Deus é tão maravilhoso, tão justo, tão bondoso, que aquele que foi alcançado pela graça, mesmo talvez com um desvio, com um pensamento contrário,
Deus sabe, Ele não vai condenar a pessoa porque ele está entendendo um pouco errado. Mas é claro que a vida cristã, que é vivida baseada no moralismo, baseada no legalismo, ela é uma vida cristã perigosa, cheia de altos e baixos. A pessoa vai viver baseada na sua autoestima, nos seus feitos, no reconhecimento das pessoas. Ela quer ser a melhor, ser maior, ela acaba tendo uma competição, e também isso gera o que no final das contas? Isso gera uma decepção, porque muitas pessoas acabam ficando enfraquecidas quando ela está confiando na sua justiça própria, quando ela está dependendo somente dela. Então, aquilo que aparentemente gera um sentimento de superioridade, no final das contas gera um sentimento de fraqueza, de fracasso, de desânimo, e dessa maneira a pessoa acaba não vivendo uma vida abundante. Ela está vivendo uma vida de culpa, de fracasso. Ela se cobra, ela nunca vai atingir a justiça de Deus, ela nunca vai atingir o nível de Cristo, e por isso ela vai estar vivendo até mesmo deprimida, desanimada, e muitos acabam se afastando do caminho porque ela percebe que não consegue. Se ele não consegue fazer tudo que ele deveria fazer para se satisfazer, no final então ele vai acabar se desmotivando, desanimando daquilo que ele está propondo a viver a vida cristã. Então esse é o perigo que nós temos, e nós precisamos então entender o Evangelho. Por isso que Timóteo Keller fala de nós estarmos pregando sempre a terceira via a todas as pessoas. Nem a irreligião, nem a religião, mas o Evangelho. Este Evangelho deve ser pregado para todas as pessoas. A maneira mais eficiente de conquistar os ouvidos do público pós-moderno, de confrontar os cristãos nominais, de acordar os crentes adormecidos e até mesmo encantar os cristãos comprometidos, quer dizer, todas as pessoas, todos ao mesmo tempo, a melhor maneira é qual? Pregar o Evangelho como uma terceira via para se aproximar de Deus, distinta tanto da irreligião como da religião. Esse é o caminho, a proclamação do Evangelho, continuamente, na igreja, para os que estão afastados, para os que estão fora da igreja, para os ateus, para os relativistas, para todos. Porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Timóteo Keller reforça essa questão. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque muitos cristãos são apenas nominais. Outros cristãos verdadeiros estão contaminados com o legalismo, e grande parte dos não cristãos foi muito influenciada pela religião, de modo que todos precisam de um encontro salvador com o Evangelho. Mesmo aqueles que não são cristãos, muitos que se dizem desigrejados, ateus, relativistas, eles acabaram tendo um modelo, um padrão distorcido do Evangelho. Acabaram sendo muito influenciados pelo legalismo, pela religião, pelo moralismo. Então, por isso que o Evangelho deve ser pregado repetidas vezes, continuamente, com fidelidade. No fim das contas, o legalismo e o relativismo nas igrejas não são apenas igualmente errados, são basicamente a mesma coisa. Dentro das igrejas, legalismo e relativismo acaba sendo a mesma coisa. Nada mais são do que estratégias diferentes da autossalvação conquistada pelo esforço humano. Aquele que fala, não precisa de cumprir a lei, não precisa de viver seguindo a vontade de Deus, basta se Deus é amor,
Então eu sou salvo. Então ele acaba vivendo da sua maneira, ele cria uma lei para ele, uma maneira de ser, os seus princípios, seus padrões de vida, e ele acha que daquela maneira ele já está bem, ele não precisa de seguir princípios e padrões. E o legalismo, aquele que vive pelo legalismo, ele já acha que deve praticar, viver, né, segundo a sua justiça, segundo cumprindo a lei, mas em busca de alcançar essa justiça própria para assim ter a sua salvação. Então são estratégias diferentes da autossalvação conquistada pelo esforço humano. Então o único modo de exercermos o ministério que de fato vê a transformação na vida das pessoas, que produz alegria, poder e avivamento sem autoritarismo, é pregar o Evangelho para desconstruir tanto o legalismo quanto o relativismo. É o nosso desafio. Nós, como igreja, nosso papel é este, anunciar o Evangelho. Por isso que o Evangelho deve ser sempre trazido em cada parte da Escritura que nós estamos pregando. Ali tem o Evangelho e ali aponta para Cristo. Quando lemos sobre Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, todos esses homens viveram para Deus, foram instrumentos nas mãos de Deus, mas eles apontavam para Cristo. O que eles fizeram foi bom, mas nunca foi completo. Sempre aquilo que eles deixaram de modelo é completado somente em Jesus. Então isso é maravilhoso. O Evangelho está presente na Bíblia do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a palavra de Deus apontando para Jesus, mostrando o centro da história, que é Cristo, e desta maneira nos dando o caminho da salvação pelo Evangelho, pela obra de salvação em Cristo Jesus. Então nós vemos também como que se dá, que se tenta ter essa mudança de comportamento através do moralismo. O moralismo tenta levar as pessoas a mudar ou pelo medo do castigo de Deus, ou pelo orgulho de não parecer com pessoas piores do que a gente. Então, ou a pessoa fala assim, ele vive, como eu disse, e se eu perder minha salvação? E se Deus me castigar? Eu não posso pecar, eu não posso mentir, porque então Deus vai me maltratar, eu estarei debaixo de juízo de Deus. Ou então, eu não vou pecar, não vou fazer isso, porque eu não quero ser comparado com aqueles pecadores, com aquelas pessoas que fazem tudo isso sem nenhum tipo de temor. Então, há ou o medo, ou a comparação, ou o orgulho, né, de eu sou melhor do que os outros, eu não sou igual àquelas pessoas. Tudo isso é centrado no eu. O moralismo é basicamente centrado na pessoa, no ego. O seu argumento básico é: force-se a mudar o comportamento e você se salvará. Faça o que é certo, viva de uma maneira correta e você alcançará o favor de Deus. As pessoas com esse tipo de pensamento são sinceras e até fazem sacrifícios verdadeiros, mas tudo para merecer o favor divino. Não amam a Deus por Ele mesmo, por quem Deus é. Não lhe obedecem simplesmente por sua grandeza e por tudo que Ele lhes fez por intermédio de Cristo. Ao contrário, utilizam-se de Deus para conseguirem o que desejam. É aquela questão, ele coloca Deus como sendo aquele que vai atender os seus desejos, as suas necessidades. Ele faz aquilo que é o seu papel, então Deus é obrigado
a ajudá-lo. A gente vê muito disso também na questão da confissão positiva, na teologia da prosperidade. Tem muitas teologias à nossa volta aí que são baseadas nesses princípios. Se você cumpre a lei de Deus, então você tem direito, você pode exigir de Deus alguma coisa. Então a gente vê tantas pessoas aí afirmando atitudes, mostrando uma atitude que é totalmente contrária à palavra de Deus. Pessoas que estão exigindo de Deus tal coisa, dizendo que não aceita determinada coisa, exigindo uma vida perfeita, uma recompensa, porque ele fez algo, porque ele merece. Se ele cumpriu, ele então exige. É aquela questão da semeadura e colheita, muitas vezes, que é usada dessa maneira. Se você semeou, se você fez a sua parte, então Deus é obrigado a te dar o que você merece. Então são princípios que não estão de acordo com o verdadeiro evangelho, não estão de acordo com o que a palavra de Deus coloca como central, porque na verdade nós não temos nada para oferecer, nós não merecemos nada de bom de Deus. O nosso merecimento é o castigo, é a condenação. Por nós mesmos, nós somos devedores, pecadores, estamos perdidos. Mas em Cristo, pela obra de Cristo, pela sua redenção, nós temos livre acesso a Deus. Então nós fomos comprados, e a cada dia, tudo que eu vou fazer para Deus, não é para merecer alguma coisa, mas é para agradecer aquilo que Ele fez para nós, aquilo que Ele já fez, que Ele conquistou por nós. Então, a vida do cristão pelo Evangelho é uma vida de gratidão, de entrega, de louvor, de adoração, de amor, de renovação no Evangelho a cada dia, e não de lutar para exigir ou para merecer alguma coisa de Deus. Nunca nós vamos dizer, eu estou salvo porque eu mereci. Não, eu sou salvo porque Cristo pagou pelo meu pecado, porque Ele me alcançou, porque Ele me conquistou na cruz. Então, a mudança pelo moralismo, ela é como dobrar um metal sem antes amolecer com o calor do fogo. Então, é uma tentativa de dobrar um metal frio, apenas batendo nele, tentando forçá-lo. A tendência é que aquele metal ou vai voltar à sua forma, ele pode começa a dobrar, mas ele volta, ou então ele vai se romper. Geralmente o metal se quebra se ele não for aquecido da maneira suficiente. Então, isso acontece com muitas pessoas também. A questão de, pelo moralismo, muitos acabam voltando à velha vida, começam por um tempo, ela pratica a justiça naquela expectativa de ser abençoada, mas quando ela começa a ver que não está acontecendo muita mudança, ela é tentada a voltar atrás, ou simplesmente ela rompe, ela se quebra, se perde definitivamente, porque ela se decepcionou tanto que ela não consegue mais permanecer na casa, ela abandona a fé de uma vez por todas. Então a pressão do moralismo, do legalismo, não é capaz de mudar de verdade um coração, porque aquela pessoa está sempre fazendo algo com interesse, ele está sempre querendo manipular a Deus. É basicamente o que as religiões pagãs fazem, tentam levar oferendas para os deuses, para aplacar o furor e para conseguir o favor dos deuses pagãos. E Deus não é assim. Ele não quer que nós façamos nada para merecer o seu amor. O seu amor é gratuito. Então o Evangelho da Graça não força o coração para que se encaixe em um novo molde, mas ele o derrete e o refaz em novo formato. O Evangelho tem o poder para transformar nosso coração.
Então nós somos derretidos, nosso coração é derretido, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e aí ele molda esse coração, ele refaz esse coração da maneira como ele quer, um novo coração, num novo formato, uma vida realmente transformada por Deus. Essa é a obra do Evangelho, a obra da salvação. E é isso que nós vamos ver agora, a mudança de comportamento pelo Evangelho. É interessante ver como o apóstolo Paulo, ele propõe essa mudança pelo Evangelho. Não é através de ordens, simplesmente, ou através de pressão, do medo, pelo orgulho, mas é através de apontar para Jesus. Lá em 2 Coríntios 8 e 9, o apóstolo Paulo vai falar sobre a generosidade. Ele faz um chamado à generosidade dos coríntios, para que eles ajudassem a igreja da Judéia, a igreja de Jerusalém. E ali ele aponta para a graça de Deus. Ele não fala assim, olha, vocês vão contribuir porque eu sou o apóstolo Paulo, estou ordenando para vocês, vocês têm que me obedecer, ou porque se vocês querem ser melhores, se vocês querem ser aprovados, então faça essa oferta, mande essa doação para a igreja que está sofrendo. Não, mas ele aponta para Jesus. Em Efésios 5, ali do 22 até o 30, do 25 até o 33, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o casamento, atitudes corretas no casamento, sobre como o marido deve amar a sua esposa, sobre a esposa ser submissa ao marido, e ali especialmente ele vai falar sobre também o Evangelho. Ele não aponta modelos humanos, mas ele compara a relação do casamento, do marido com a esposa, com uma relação de Cristo com a igreja. E ele mostra o exemplo de Cristo que se entregou pela igreja. Ele deu a sua vida por amor à igreja, e assim os maridos também devem amar as suas esposas ao ponto de dar a sua vida por amor a elas. E também em sua carta a Tito, Paulo convoca os leitores a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Tito 2,12. Ali ele fala basicamente sobre o domínio próprio, sobre uma vida transformada. E ele argumenta que é a graça de Deus que nos ensina a viver de modo que agrada a Deus. Então nós percebemos que a maneira que o Evangelho nos transforma, que nosso comportamento é mudado, não é com moralismo, não é com pressão, pela força, pelo medo ou pelo orgulho, mas é pelo exemplo de Cristo, é pela obra de Cristo, é pela graça de Deus que nós podemos assim ser transformados e moldados pelo Evangelho. Então Paulo está dizendo que se você quer mudança verdadeira, tem de permitir que o Evangelho o ensine. Ensinar significa treinar, disciplinar e instruir alguém durante algum tempo. Em outras palavras, é preciso deixar que o Evangelho lute com você. Quer dizer, o Evangelho caminha conosco. Se nós buscarmos aprender da palavra, nos alimentar dela e nos dispormos a sermos instruídos por ela, o Evangelho nos ensina, ele nos instrui, ele nos disciplina, e ele então caminha conosco de modo que ele vai, como se fosse uma pessoa, né, lutar conosco. Nós vamos ter a ação do Evangelho, da palavra de Deus, vamos tendo o poder de Cristo em nossas vidas, e assim somos capacitados a viver, a ter uma mudança genuína no nosso coração. Eu acho que é Tito 2,12 mesmo que fala dessa ação. Tito 2,12 fala assim: educando-nos
educando-nos para que, renegados a impiedade e a paixão mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quer dizer, sendo educados pelo Evangelho, ensinados pelo Evangelho. O Evangelho nos conduz, nos orienta nessa mudança. Então o Evangelho nos afasta da extrema necessidade de sermos respeitados, de termos o controle da nossa vida e da vida dos outros também. Então, ele nos tira aquela pressão do moralismo, aquela necessidade de sermos bem vistos, de fazermos as coisas querendo o aplauso, querendo ser exaltados, ou querendo dominar nossa vida, nós mantendo o controle da nossa vida, ou até mesmo querendo exercer controle sobre outras pessoas. As verdades do Evangelho, ministradas pelo Espírito, nos ajudarão a entender de modo novo como estamos salvos e seguros, como somos amados e aceitos em Cristo Jesus. Então, o Evangelho nos capacita a perceber isso, a entender que nós estamos seguros, somos salvos e somos amados, somos aceitos em Cristo. E por meio do Evangelho, baseamos nossa identidade não no que nós realizamos, mas no que foi realizado por nós em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, nós percebemos que somos tão pecadores, somos tão indignos, mas também percebemos que somos tão amados, somos tão aceitos, fomos aceitos, estamos seguros em Cristo. Não há medo e nem há orgulho. O Evangelho destrói tanto o orgulho quanto o medo. Ele acaba com o orgulho, pois nos mostra que estamos tão perdidos que Jesus teve de morrer por nós. Se não fosse Jesus, se não fosse o amor de Cristo, ai de nós, não haveria esperança, não haveria salvação. Também o Evangelho acaba com medo, pois nos mostra que nada que possamos fazer esgotará o amor de Deus por nós. Assim, o nosso coração não é apenas refreado, mas ele é mudado pelo calor do Evangelho. O Evangelho transformou nosso coração, ele transforma. E nós precisamos ser renovados pelo Evangelho constantemente. Porque continuamente nós vamos querer voltar ao velho homem, ao legalismo. Constantemente vamos começar a achar que nós somos bons, ou vamos achar que temos que fazer algo para merecer o amor de Deus. É por isso que o Evangelho tem que ser anunciado constantemente. É por isso que nós precisamos nos alimentar do Evangelho continuamente, não nos afastando da palavra e também vivendo numa comunidade, numa igreja que proclama este Evangelho, andando no meio de pessoas que estão buscando o verdadeiro Evangelho, para que assim nós estejamos sendo renovados continuamente também por Ele. O que nos torna cônjuges sexualmente fiéis, pessoas generosas, pais bondosos ou filhos obedientes, não é o esforço dobrado de seguirmos a Cristo, mas sim é a compreensão profunda da salvação por meio de Cristo e as mudanças reais que essa compreensão produz em nosso coração, o cerne de nossos pensamentos, vontades e emoções. A fé no Evangelho reestrutura as nossas motivações, nossa autocompreensão, nossa identidade e nossa perspectiva do mundo. A fé transforma o nosso coração. É por isso que quando a gente falou sobre, no início, o Evangelho, a diferença é que quando vivemos pelo Evangelho, nós vamos viver por amor. A nossa vida cristã, nossa santificação, ela vai ser buscada porque nós amamos a Cristo. Nós entendemos o amor de Cristo e nós vamos querer viver esse amor, agradecer pelo amor que Deus nos deu
e assim vamos querer fazer o melhor para Ele, capacitados pelo seu poder, pelo poder do Espírito Santo, e assim vivemos a santificação da maneira correta. Isso é possível, e é este o propósito que nós entendemos na palavra de Deus, estar aqui trazendo o Evangelho para que nós vivamos da maneira correta, vivamos com essa perspectiva de andar com Cristo, de nos reportar a Ele e assim não vivermos uma justiça própria, não achar que nós somos merecedores de alguma coisa e nem também viver com medo da perdição, porque nós sabemos que já somos salvos, porque Cristo nos amou de um modo definitivo, de um modo perfeito. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade do Evangelho. Mas, irmãos, uma última palavra que é muito importante que nós tenhamos, que nós entendamos, é entender a importância da idolatria. A idolatria é algo sério. O moralismo está ligado à idolatria. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Martinho Lutero afirma que a ordem de Deus, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3. E o chamado para crermos somente em Jesus, para a nossa justificação, lá de Romanos 3 e 4, são, em essência, a mesma coisa. Quer dizer, não ter outros deuses e crer em Cristo como o único caminho para a salvação é basicamente a mesma coisa. Afirmar que não devemos ter outros deuses a não ser Deus e que não devemos tentar alcançar a salvação sem Cristo são a mesma coisa. Qualquer coisa na qual buscamos aceitação, alegria, significação, esperança e segurança mais do que em Cristo se torna, por definição, nosso Deus, algo que adoramos, servimos e em que confiamos de todo coração e fôlego. Esse é o perigo. Temos o perigo de estarmos idolatrando coisas, tendo coisas que são para nós ídolos e dessa maneira estão tomando o lugar de Deus. Em geral, os ídolos podem ser coisas boas, família, realizações, trabalho e até mesmo o ministério. Podem se tornar nossos ídolos. Um sinal claro de idolatria é a ansiedade desordenada, a raiva ou o desapontamento quando nossos ídolos são ameaçados. Se você percebe que alguma coisa, se nós percebemos que alguma coisa que eu falei, ou outra coisa que não Deus, está assumindo esse papel em nossas vidas, então isso é um indício que nós estamos adorando outros deuses. Estamos colocando coisas no lugar de Deus, estamos deixando de crer somente em Cristo como nosso Salvador, como nosso único e suficiente Salvador. Lutero também conclui que jamais transgredimos um dos mandamentos sem transgredir o primeiro. Então, na verdade, nós cometemos o pecado da idolatria continuamente, porque toda vez que nós pecamos, é porque nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Essa é uma realidade que está em nossas vidas. O velho homem, ele continua idólatra. E nós vamos viver lutando contra o nosso velho homem e contra os nossos ídolos. Então, qual é, então, a essência de mudança de comportamento? O que nos fortalece a viver de um modo santo? A solução não é simplesmente nos obrigarmos a fazer o que é certo ou nos ameaçarmos para que isso aconteça, mas a solução é aplicar o Evangelho aos ídolos do nosso coração, que não passam de uma forma alternativa
de autossalvação, independentemente de Jesus. Então é por isso que o Evangelho deve ser proclamado. Nós devemos buscar a palavra continuamente. Devemos todos os dias lembrar, falar para nós mesmos: Cristo me salvou, somente Ele, e eu quero submeter a minha vida a Cristo. Nós devemos nos submeter a Cristo continuamente, nos submeter à sua graça, à sua vontade. Claro, mas nunca para merecer a salvação, mas é para experimentarmos a transformação do Evangelho, a renovação do Evangelho a cada dia. De modo que dia após dia, continuamente, nós vamos vendo o poder da carne enfraquecer e o poder do Evangelho, da palavra, crescer em nossas vidas. De maneira que o novo homem vai se fortalecendo dia após dia. E cada dia mais vamos viver uma vida de alegria, satisfação, de gratidão, de amor a Deus. E vamos fazer o máximo, vamos fazer coisas boas, mas sem jamais achar que isso é por nós, mas sempre vendo a mão de Deus, o poder transformador do Evangelho, nos moldando e nos capacitando. Então, irmãos amados, quem prega e aconselha a favor da renovação do Evangelho deve falar constantemente sobre os ídolos ocultos que revelam de maneiras particulares e características em que o nosso coração deixe de crer no Evangelho. Devemos estar sempre percebendo isso, sendo alertados sobre os perigos da nossa idolatria que está arraigada em nosso coração. Isso evitará que as pessoas tentem resolver os problemas ou todos os problemas e façam todas as mudanças por intermédio de um comportamento moralista que leva à insegurança, à raiva e à culpa incontidas e, ultimamente, à morte espiritual. O Evangelho deve ser proclamado sempre. O Evangelho é que faz a renovação completa em nossas vidas. Cada vez que nós nos reportamos a Cristo, cada vez que nós aprendemos mais de Cristo, mais do Evangelho, mais da Palavra de Deus, mais nós vamos sendo moldados por esse Evangelho. A bênção é que a obra foi feita. Para aqueles que já têm Cristo como Salvador da sua vida, nós temos então apenas que ser relembrados do amor de Deus, relembrados do poder do Evangelho e ser renovados por esse poder, continuamente, diariamente. Não temos que novamente buscar uma obra de salvação, mas apenas uma obra de renovação. Agora, para os perdidos, para aqueles que ainda não creem em Cristo, que não têm essa experiência, sim, o Evangelho é o caminho para a salvação. É por isso que a proclamação do Evangelho deve ser contínua na igreja, porque no meio da igreja há pessoas que, mesmo sendo membros da igreja, ainda vivem pela religião e não pelo Evangelho. Então precisam ouvir novamente, e precisam crer, e precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu lembro de um autor que conta a história de que chegou numa igreja, uma igreja já bem estabelecida, e ele começou a pregar o Evangelho. E aquela igreja, uma igreja que estava vivendo uma fase de diminuição, de decrescimento, estava diminuindo cada dia mais sua frequência dos membros. Então ele começou a pregar, falando de Cristo, do Evangelho, da salvação. E num dia, ele viu a pianista da igreja, aos prantos, se ajoelhando, indo à frente, se entregando. Num outro dia, um diácono. E assim, várias e várias pessoas que já eram membros da igreja há muitos e muitos anos, tiveram uma experiência da salvação pelo Evangelho. Porque estavam na igreja,
eram membros da igreja, mas não tinham ainda experimentado a obra salvadora de Cristo. Viviam pela religião e não pelo Evangelho. Então é isso que nos deve, é por isso que a igreja de Cristo, nós devemos estar sempre ouvindo do Evangelho, porque quando o Evangelho é pregado com fidelidade, ali há oportunidade para a salvação das pessoas, para a renovação daqueles que estão enfraquecidos, para uma volta daqueles que estão afastados e para a salvação dos perdidos que nunca foram numa igreja, mas que poderão vir, ouvir e ser assim alcançados e salvos. Irmãos amados, esse é o nosso estudo de hoje. Falamos bastante sobre o que é a renovação pelo Evangelho. Em suma, é olhar para Jesus, relembrar o que Ele fez por nós, crer na sua obra, pedir perdão por nossos pecados e realmente pedir para que Deus coloque mais amor no nosso coração, mais paixão por Cristo, mais desprendimento deste mundo e assim viver na dependência completa de Cristo, da sua obra salvadora. Renovação pelo Evangelho é o que nós queremos ter. Espero que cada um dos irmãos esteja vivendo essa experiência, que Deus nos dê essa bênção de sermos renovados no Evangelho do Senhor Jesus. E sendo renovados, irmãos, que possamos transbordar, que não fiquemos acanhados, que não fiquemos fechados nas quatro paredes da nossa igreja, da nossa casa, mas que nós possamos falar do amor de Deus, que nós possamos anunciar Jesus para as pessoas, que nós possamos viver o Evangelho e que Deus nos use de maneira poderosa para que a sua igreja seja abençoada, para que mais vidas sejam salvas cada vez mais para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Continuamos, eu espero que os irmãos estejam sendo abençoados. Semana que vem teremos a continuidade do estudo, que os irmãos possam divulgar, convidar pessoas para participar conosco. Como já foi dito aqui várias vezes pelos nossos professores, quem não adquiriu esse livro ainda, você pode adquiri-lo. Há muito material. Aqui nesse livro, nesse capítulo mesmo, há um gráfico comparativo sobre viver pelo moralismo, viver pelo Evangelho. Leia, é interessante ver a diferença. Muitas vezes nós, na igreja, podemos estar vivendo pelo moralismo. Então nós precisamos lutar, precisamos identificar. Então esse livro aqui é muito interessante. Eu quero desafiar os irmãos que não compraram, que possam fazê-lo. Aí a gente acaba fazendo uma propaganda sem receber nada por isso, né? Mas tem os sites, né? Amazon, Família Cristã, estão disponibilizando e estão com esse material, um preço muito bom, desconto de 50%, os irmãos podem comprar e vai ser um investimento para a sua vida espiritual. Também quero avisar que hoje à noite teremos o culto presencial, às 6h30 da tarde. Temos que fazer o agendamento para os irmãos que estão aqui em Rolândia. Quem não veio domingo passado e quer tomar a ceia, hoje teremos a Santa Ceia novamente. Eu quero motivar os irmãos que não vieram, os que podem vir, que venham para participar deste momento tão importante que é a celebração da Ceia do Senhor, às 6h30 da tarde. E os que não puderem vir, acompanhem pela transmissão aqui pelo Facebook, por esse mesmo canal, né, por essa nossa página no Facebook, a página da Igreja Presbiteriana de Rolândia. Nós vamos encerrar então, mais uma vez, com a oração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, por nós podermos pensar sobre essa essência da renovação do Evangelho. Nós vimos que o moralismo é forte. Nós somos tentados a viver pelo moralismo, crendo em nós mesmos, fazendo algo para merecer a salvação, querendo ser melhores, vivendo por orgulho, vivendo por medo muitas vezes, mas querendo sempre fazer algo para merecer a salvação por nós mesmos. Mas vemos que pelo Evangelho é muito mais fácil,
na verdade é o único caminho para a salvação, porque não há outro meio a não ser por meio de Jesus para que sejamos salvos. E através da obra de Jesus é que nós podemos ser transformados para fazer aquilo que agrada ao Senhor. E eu te peço, Deus amado, que Tu nos ajudes a viver dessa maneira. Queremos cumprir Tua lei, queremos cumprir Tua palavra, queremos fazer Tua vontade, não porque nós somos bons, mas porque Cristo vive em nós, porque Cristo nos comprou com o preço do Seu sangue. Então, Deus amado, nós queremos Te pedir, vem nos ajudar, vem nos abençoar, nos dê condição de viver por este Evangelho e estarmos pregando, falando do Teu amor, que nós possamos remoer essa palavra, relembrar mesmo, pensar nela, ruminar essa palavra no nosso organismo, para que possamos assim tê-la firme em nosso coração, em nossa mente, e que possamos viver dando frutos espirituais, produzindo frutos dignos do arrependimento, frutos dignos do Evangelho de Cristo, e assim nós possamos ser renovados, avivados por este Evangelho a cada dia mais. Ó Deus amado, vem fazer a Tua obra em nós. Abençoe cada irmão, cada família aqui representada. Abençoe a Tua igreja aqui em Rolândia e a Tua igreja espalhada pela face da terra. Abençoe, ó Deus amado, o Teu povo, que nós possamos fazer a Tua obra cada dia mais impactados e fortalecidos e renovados pelo Teu Evangelho, pelo Teu poder, pela Tua graça. Nós Te pedimos assim, Te louvamos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço a todos, privilégio ter cada um dos irmãos, um bom domingo e que Deus nos abençoe cada dia mais. Tchau, queridos, Deus abençoe.